Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você caiu aqui de paraquedas, fica sabendo que esse aqui é um canal de bate-papo, de muita conversa. Sabe aquela vizinha que senta na calçada para bater um papo, contar um caos para você? É a Verônica contando um caso criminal francês inédito. Então, se você gosta desse tema, já fica por aqui. E se você já conhece o canal, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Você já tá sabendo que esse canal aqui é um canal pra gente ficar em alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, não. O caso que eu vou contar pra vocês hoje, ele aconteceu numa cidadezinha chamada Ambercourt. Essa cidadezinha fica super lá no norte da França, a 2 horas e meia de Paris, perto da Bélgica. E a nossa história ela vai começar em fevereiro de 2005. No dia 26 de fevereiro de 2005, o Ludovic Chabet, ele volta para casa dele depois de um plantão de 48 horas. O cara, ele era bombeiro, já era há bastante tempo, ele era veterano, e ele trabalhava em Paris. Então ele tinha aí esses 200 quilômetros, 2 horas e meia, para ele estar voltando para casa dele. Quando ele chegou até a casa dele, ele foi abrir a porta estava fechada, então ele pegou a chave dele, abriu a porta, era normal, ele falou, minha esposa deve estar dormindo, porque é sábado, é 10 horas da manhã, então ela deve estar dormindo. Quando ele abriu a porta, ele viu a esposa dele esticada no chão da sala, de pijama. Ela tinha um cachecol amarrado super forte aqui nessa altura do pescoço. E ele entrou em choque. Um bombeiro que sabe o que ele deve fazer, os primeiros atos ali para ajudar uma pessoa a sobreviver. Ele entrou em choque, ele não sabia o que fazer. Ele virou a esposa dele de um lado para o outro. E a única coisa que ele conseguiu fazer foi ligar para os bombeiros, ligar para a polícia. A polícia chegou na casa do casal às 10h04, foi muito rápido. E eles viram que realmente esse marido ele não fez nada, nem o cachecol ele tirou para estar liberando as vias aéreas da Françoise, de 25 anos. Esse era o nome da esposa encontrada ali. Infelizmente sem vida. A polícia viu que tudo tinha acontecido muito rápido. Os bombeiros tentaram fazer todos os atos para reanimar a Françoise, a esposa, mas infelizmente ela já estava sem vida. O casal, eles eram um casal assim meio que exemplo para todo mundo. A Françoise, ela tinha encontrado o Ludovic, ela tinha 17 anos, ela estava terminando o ensino médio, e o Ludovic, ele tinha 21 anos na época. Então eles começaram a sair, conversar, aí viram que eles tinham várias coisas em comum e começaram a ficar mais perto, namorar, casaram. Então eles já tinham aí uma longa história juntos. Eles não tinham filhos ainda, mas estava tudo bem. Então era estranho para a polícia por que isso aconteceu, por que esse marido não ajudou a fazer nada, se ele sabia o que fazer. A polícia, num primeiro momento, achou que tinha sido realmente um suicídio. A Françoise, ela tirou sim a vida dela. Como ficou claro que foi a Françoise que fez tudo isso, a polícia não lacrou a casa, deixou a casa aberta para o Ludovic voltar na casa. Aí, como ele estava muito triste, ele convidou os pais da Françoise para ficarem ali na casa com ele. Os pais do próprio Ludovic estiveram na casa e eles decidiram limpar a casa, gente. Então tinha um pouquinho de sangue no chão, tinha os papéis, então eles falaram, vamos limpar tudo isso aqui, né? O corpo dela esteve aqui, ele viu uma coisa horrível, vamos limpar essa casa, organizar. Um erro da polícia, né? Deixar a casa sem lacrar, sem muitas provas, enfim. 4 dias depois que eles disseram que realmente foi ela que tirou a própria vida, a polícia decidiu lacrar a casa. Mas os familiares, eles já tinham limpado, porque depois de 4 dias, ficou claro na cabeça da polícia que não era não suicídio, parece que era um crime, minha gente. O resultado da autópsia saiu e ficou claro que a Françoise, ela tinha perdido a vida por asfixia. Os especialistas disseram também que ela deve ter morrido entre 9h30 da manhã e 10 horas. Esse marido chegou em casa às 10 horas e rapidinho ele chamou a polícia. Depois que a polícia fez essa autópsia, eles decidiram começar uma investigação. Durante essa investigação, conversando com o Ludovic, com os familiares, os amigos, o pessoal do trabalho da Françoise, eles descobriram que a Françoise, ela estava passando por um período aí de depressão, ela estava muito triste. Ela falava para a família dela que tinha um cara no serviço que enchia muito o saco dela, ela não conseguia trabalhar direito e ela só chorava, ela estava num período ruim.
Então a polícia quis saber quem é esse cara do serviço da Françoise que enchia o saco dela. Foram até o emprego, conversaram com esse cara, o nome dele era Stefani. Ele disse que não, era uma colega normal e que ele não tinha nada a ver. Às vezes ele falava que ela não trabalhava muito bem, mas parava por ali. Ele achava que isso não era encheção de saco nenhuma não, e estava tudo certo. No dia que ela realmente perdeu a vida, o Stefani, esse cara, ele estava com a esposa dele na casa dele, então ele não era um suspeito. A pessoa aqui que começou a ser vista como suspeito número 1 foi o marido, porque como ele era bombeiro e ele não fez nada para ajudar, ele era o suspeito número 1. O chefe da Françoise, ele disse que um dia antes dela perder a vida, ela recebeu um telefonema e ela saiu do escritório para falar no telefone. E normalmente ela não fazia isso, ela falava no telefone dela normal, ficava ali no serviço, dava risada e tal. Nesse dia, ela recebeu uma ligação, ela saiu e durou um pouco mais de tempo. E depois ela voltou, mas ela já estava meio estressada, meio triste. Talvez esse telefonema tenha sido o motivo dela ter tirado a própria vida, ou talvez seja essa pessoa do telefonema que fez mal para Françoise e ninguém sabia. E quem era essa pessoa que ligou para ela? Em maio de 2005, eles convocaram mais uma vez o marido, Ludovic, para um interrogatório. E no interrogatório, eles fizeram muita pressão com esse cara. Gritaram demais com ele, xingaram, deixaram ele sem comer, sem dormir, sem fazer as coisas básicas que a gente precisa fazer. E ele começou a ficar cansado, só que ele não mudava a história. Ele falava, eu fiquei de plantão 48 horas, eu saí lá do meu serviço tal hora, eu cheguei em casa 10 horas da manhã, eu abri a porta e ela estava ali, e eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, chamei as autoridades. Ele não mudava a história, e a polícia punha pressão, então ele ali já estava no extremo, ele não sabia mais o que fazer, ele falou, quer saber de uma coisa, gente? Eu realmente fiz mal para minha esposa, mas foi um acidente. A gente tinha uma brincadeira muito idiota, onde toda vez quando eu chegava em casa, ela ficava de costas para mim e eu tentava bater na cabeça dela com as minhas mãos fechadas. E ela abaixava. Só que nesse dia ela não abaixou. E eu bati muito forte e ela desmaiou e perdeu a vida. Uma historinha meio bizarra, né? Um jogo que não tinha nada a ver, que ela ficava ali de costas, ele batia no ouvido dela, tinha que abaixar, se ela não abaixasse, ela levava ali um murro na orelha. Não tinha coerência nenhuma e não falava a mesma coisa que a autópsia falou. A autópsia não teve nada de batida aqui na orelha, não colava com a autópsia. E ele justificava dessa maneira. Como ele confessou, a polícia aqui, gente, eles queriam um culpado. Então eles pressionaram esse cara e ele falou, ele não aguentava mais, ele estava com fome, ele estava com sono, ele confessou. Sob pressão, o ser humano confessa. Então ele confessou. Só que não estava colando com a autópsia. Então, mesmo assim, a polícia falou, como ele já confessou, então agora ele vai começar a esclarecer as coisas. Vamos deixar esse cara preso porque vem mais por aí. A investigação continuou e o Ludovic não falava nada, ele sempre falava a mesma coisa. A polícia descobriu que desde 2004 a Françoise ela recebia uma ligação de um mesmo número de telefone quase todos os dias às 18 horas. Sempre uma pessoa ligava para ela e ela conversava com essa pessoa. Quem era essa pessoa? Foram atrás desse número, buscaram aonde eles puderam e viram que quem usava esse número era um cara que trabalhava com ela. E era um número lá do serviço da Françoise. E quem tinha acesso a esse telefone era o Stefani. Lembra aquele cara que confessou no começo, falando que estava na casa dele com a esposa e que às vezes ele xingava a Françoise porque ela não trabalhava bem? Ele que ligava para ela todos os dias. Então a polícia foi atrás desse Stefani em janeiro de 2006. Ela tá fazendo interrogatório e tá sabendo por que ele ligava tanto para Françoise. Conversando com a polícia, esse Stefani, ele decidiu contar a verdade. Ele falou que em novembro de 2004, eles tiveram uma relação bem íntima, mas só aconteceu uma vez. E ele fala que aconteceu na cozinha ali do trabalho deles e foi uma coisa bem rápida. Os dois estavam ali em pé, abaixaram a calça e aconteceu ali alguma coisa. E ele afirma que foi só uma vez, porque ele não tinha intuito nenhum de ter um relacionamento com a Françoise. Ele era um pai de família, casado, já tinha um filho e a esposa estava grávida do segundo. Então ele falou, não, foi só uma coisa ali que aconteceu de momento e depois disso não aconteceu mais nada. E ela sabia que eu não queria nada com ela, não.
Só que conversando com os familiares, eles perceberam que a Françoise, ela não era esse tipo de pessoa que sai e vai fazer essas aventuras com um com o outro. Ela realmente só chegava nos finalmente quando ela tinha muito amor, muita confiança por essa pessoa, quando ela estava realmente apaixonada. Então, se aconteceu alguma coisa, é porque realmente ela tinha sentimentos por esse tal de Stéphane. Quando perguntavam para esse Stéphane dessa última ligação que durou um pouco mais de tempo, ele sempre falava que não lembrava o que ele tinha falado com ela, não sabia de nada. Ele não lembra. E como não foi gravado, quem vai falar o que aconteceu? Para a polícia, talvez ele tenha dado um fim ali nesse relacionamento, esse casinho que os dois tinham. Talvez nessa ligação ele tenha colocado um ponto final. E talvez a Françoise ela não soube lidar muito bem com isso e talvez ela tenha tirado sim a própria vida. Tudo aí estava sendo investigado. 10 meses depois que o Ludovic estava preso, ele foi solto porque não tinham provas concretas. Aconteceu um julgamento em junho de 2013. Aqui o Ludovic, o marido, estava com 36 anos, ele já tinha se casado com outra mulher, tinha uma filhinha, estava vivendo a vida dele. Ele seguiu em frente, continuou no corpo de bombeiros. Nesse interrogatório, o cara estava neutro, ele não tinha expressão, ele não se defendia. O amante Stéphane ele também estava nesse julgamento e ele sempre fala a mesma coisa, que esse último telefonema, ele não lembra o que ele diz, ele não lembra o que ele fala que nos outros telefonemas que aconteceram, foram muitos, é porque eles desabafavam sobre o casamento difícil e um ajudava o outro dessa maneira, mas só, e esse último telefonema ele não sabe. Sem mais informações desse último telefonema, esse Stéphane, o amante, ele não tinha culpa de nada e ninguém tinha nada de concreto para dizer que esse cara tinha feito alguma coisa. E quem que pagou o pato foi o Ludovic, o marido. Como ele não prestou ali os primeiros socorros e ele tinha treinamento para isso, ele pegou uma pena de 12 anos de prisão fechada. Ele ficou arrasado no final desse julgamento, porque ele tinha ali a filhinha dele, a esposa, e ele jurava inocência, ele não tinha feito nada, ele jurava que ele não poderia estar ali para estar matando a esposa dele. Ele estava no trabalho dentro do carro, e quando ele chegou, ela estava sem vida. Ele não ficou contente com esse julgamento e 2 dias depois ele saiu da prisão, porque ele recorreu e iria acontecer um segundo julgamento. O segundo julgamento aconteceu em 2015 e para realizarem esse julgamento, eles trocaram todos os especialistas de todas as análises do caso. Então eram pessoas novas para refazerem todas as análises. E ficou claro que um dos especialistas, ele tinha feito um cálculo errado e a hora da morte da Françoise não era entre 9h30 e 10 horas da manhã, mas ela teria morrido mais ou menos ali umas 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã, esse marido estava dentro do carro, então não teria como ele tirar a vida da esposa, ele não estava no local. Nesse segundo julgamento, o Ludovic, ele saiu inocente, não conseguiram culpá-lo por isso, porque de acordo com todos os especialistas, a hora da morte estava errada desde o início. Então foram aqui 10 anos para provar a inocência desse marido. Claro que o amante Stéphane, ele também estava presente no segundo julgamento, ele não mudou a história dele, ele não se lembra o que ele falou nesse último telefonema que ele deu para a Françoise, ele não lembra. Então, minha gente, a morte da Françoise Chabert é um mistério. Ninguém sabe ao certo se ela tirou a própria vida porque ela não aguentou ser rejeitada por esse amante. Ninguém sabe se esse marido bombeiro, bonzinho, gente boa, ele realizou um crime perfeito e saiu aí ileso e inocente. Ninguém sabe se esse amante Stéphane, ele fez alguma coisa contra ela porque ela ameaçou contar para a esposa dele, ou talvez uma pessoa aí que a gente não falou, mas pode ter feito alguma coisa. A esposa do Stéphane, que estava grávida, talvez ela não queria que o relacionamento acabasse, talvez ela teria feito mal para essa mulher. Não sabemos até hoje com certeza o que aconteceu com ela. Foi dito no final que ela sim deve ter tirado a própria vida, mas certeza absoluta disso a gente não tem. Eu espero que vocês tenham aprendido, refletido com o caso de hoje, um caso diferente, um caso sem muita solução, que deixa a gente pensar bastante. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.